E aí, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o Santos, no futebol feminino, se classificou para a segunda fase da Libertadores. Na noite do último domingo, eu não pude fazer o vídeo logo após o jogo, pois estava em trânsito. As Sereias da Vila derrotaram o Colo-Colo por 1-0, um golaço da Kathleen, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. E se classificaram, consequentemente, para as quartas de final da Libertadores, que estão sendo disputadas no Paraguai. O Santos, que já havia vencido o Always Ready da Bolívia por 5-0, tem vídeo aqui no canal. Dessa vez venceu o Colo-Colo. E como o Olímpia tinha vencido o Colo-Colo e também derrotou o Always Ready ontem, as duas equipes estão classificadas e se enfrentam na última rodada do Grupo B para ver quem passa em primeiro, para ver quem passa em segundo. O Santos tem a vantagem de empate porque ganhou do Always Ready de 5-0, o Olímpia de 3-0. Como vamos ganhar do Colo-Colo de um gol de diferença, o Santos tem 2 a mais de saldo, consequentemente o empate classifica o Santos em primeiro, o que pode ser muito importante. Primeiro, o Santos evitou algo que a gente tinha medo, né? A gente tinha, internamente o clube também tinha, tá? Muito medo de cair na primeira fase, ainda mais em um grupo que pelo menos uma equipe é muito fraca, que é o Always Ready. O Colo-Colo e o Olímpia já jogam de forma mais parelha. O Colo-Colo jogou de maneira parelha com o Santos. Então o Santos corria esse risco, mas evitou esse risco. E se passar em primeiro, muito provavelmente evita o Corinthians na segunda fase. Porque o grupo B, que é o do Santos, tem os confrontos nas quartas com o grupo A, que é o do Corinthians, que fez 8-0 no Adfem da Venezuela também no último domingo. E vai classificar muito provavelmente em primeiro, a não ser que tropece no último jogo, o que não deve acontecer contra o Libertad, também do Paraguai, se não estou enganado. E aí passaria em segundo caso tropece, se o Boca ganhar a última partida também. É quase impossível e é bom evitar o Corinthians, porque a gente precisa assumir, o Corinthians é o melhor time da América do Sul, foi campeão brasileiro há 2 ou 3 semanas. Contra o Boca dá para ter jogo, o Santos não seria o favorito, mas dá para ter jogo. Contra o Corinthians a gente torce, a gente assiste, a gente reza, mas o time rival seria o favoritíssimo. Então dá para passar em primeiro, garantir esse empate e fugir do Corinthians, que provavelmente vai passar em primeiro também no grupo A. Seria muito legal passar para as semifinais, mas o Santos meio que cumpriu o objetivo. Repito, conversas com quem está no clube me contaram, né, que assim, o objetivo era passar de fase e evitar essa vergonha a partir das quartas. O que vier é lucro, porque é importante lembrar, as Sereias vêm de um rebaixamento no Campeonato Brasileiro e de uma eliminação na primeira fase do Paulista. Isso foi semana passada. Então, até para quem pergunta, se você não viu o primeiro vídeo, tá vendo só esse, o Santos está na Libertadores porque ano passado, que é quando, né, as vagas estavam disponíveis, o Santos foi terceiro colocado no Brasileiro, classificou. Esse ano, infelizmente, no Brasileiro, mais um rebaixamento. Tem vídeo sobre isso aqui no canal também, não preciso me alongar. Passou de fase, pega Corinthians ou Boca, muito provavelmente. E agora a grande questão é a mesma que eu fiz para Eduardo Jardim na live do trio desta manhã. Foi um golaço da Kathleen ou foi um gol sem querer, porém muito bonito? Para quem não viu, primeiro recomendo que veja. Ela domina um lateral, dá um chapéu, né? Ela domina mais ou menos aqui na barriga, enfim, na coxa. A bola quica, ela dá um chapéu na zagueira na entrada da área, pelo lado esquerdo, e bate, encobrindo a goleira. Se você olhar muito assim, você vê que o movimento do pé é de quem tenta cruzar e acaba pegando meio torto e encobre a goleira. Mas se você ignorar esse fato e interpretar que ela realmente bateu pro gol de chapa e não de peito de pé, é um golaço. De qualquer maneira, é um golaço. A resposta do Edu sobre a questão foi golaço ou não foi, não importa, estamos classificados, que é uma ótima resposta e eu concordo. Mas assim, ignora que ela tentou cruzar, pelo menos aparentemente, é um golaço, é um chapelaço, o chapéu acontece, é um belíssimo drible, e depois a finalização não dá chance para a goleira, encobrindo a goleira chilena. Então, um belíssimo gol. Antes de entrar em detalhes sobre o jogo em si, eu conto para vocês, quem não viu e quem viu tem essa dúvida com certeza, que o Santos jogou com a camisa das carpas, ou como a gente apelidou aqui, a camisa dos bagres, aquela azul, em homenagem ao Japão, cheio de peixes desenhados. E a grande questão é por quê? Porque o Santos já lançou uma camisa 3, né? Uma camisa amarela, que teve jogadoras das Sereias também participando da apresentação. Ou seja, a gente deduz que caso o modelo feminino seja diferente, tem modelo para as meninas usarem. E elas jogaram a camisa 3 do ano passado. Até concordo em jogar essa partida com a camisa 3, porque o mando era do Colo-Colo, é disputado no Paraguai, mas alguém sempre joga em casa com o mando do uniforme. O Colo-Colo jogou de branco,
Se você joga de branco, não dá. Joga de listrado, podia confundir, porque Colo-Colo é branco, preto calção, meião branco, então podia confundir. E a camisa 3 é pra isso, pra não confundir nessas situações. Mas eu não entendi por que foi azul e não amarela. Enfim, ganhou o jogo. É o que importa. E ganhou o jogo com uma jogada pela esquerda, assim como foram as grandes chances na primeira partida contra o Always Ready, a gente citou aqui. E as duas grandes chances do primeiro tempo no Santos foram pela esquerda, o gol saiu pela esquerda, e o contra-ataque, a única outra boa chance do Santos no segundo tempo, também sai pela esquerda. O Santos tem alguma coisa por aquele lado que funciona, pelo menos mais do que o outro lado, e pelo jogo, do que o jogo centralizado. Outro tipo de jogo que funcionou na primeira partida contra as bolivianas, mas dessa vez o Santos explorou pouco contra as chilenas, foi a bola aérea. O Santos é muito mais alto que o time do Colo-Colo, como foi mais alto do que contra o... Foi mais alto contra o Always Ready, mas dessa vez não explorou, não teve tanta oportunidade de escanteio, não jogou a bola em cruzamentos nas jogadas tanto pela esquerda quanto pela direita. Não entendi essa opção, porque o time era mais alto, poderia ter explorado mais. Foi um jogo muito mais equilibrado, né? O Colo-Colo é mais time que o Always Ready, que é fraquíssimo. Só que o Colo-Colo peca muito na parte ofensiva. No final do segundo tempo, até tentaram uma certa pressão, por assim dizer, mas era mais via balão para a área. Não era nem cruzamento, não chegavam nem na linha de fundo. Bicavam de longe para a área para tentar criar ali um bololô dentro da área santista. Às vezes até criaram, a Kelly teve que salvar uma bola de soco num cruzamento, mas foi só isso. O Colo-Colo teve muitas dificuldades no ataque, marca muito melhor que o Always Ready. Até dominou o meio-campo em certos momentos da partida. O Santos não fez uma boa partida, mas não produziu muito. Já o Santos também não teve grandes chances assim e teve mais dificuldades. Mas quando subia para marcar uma pressão, até encontrava. Quando jogava pelo lado esquerdo, encontrava alguma coisa positiva no ataque. É que o passe final, a finalização, realmente esteve abaixo em relação ao jogo contra as bolivianas. Mas foi um jogo muito mais difícil. A gente já começa a observar as dificuldades que o Santos apresentou no Brasileiro, que culminaram na queda, apareceram um pouco mais contra o Colo-Colo do que contra o Always Ready. Por exemplo, a saída por baixo no tiro de meta, quando o Colo-Colo subiu para marcar, roubou bola, criou chances perigosas. Então, criou chance, né? A finalização não muito perigosa. Então, assim, talvez seja, ainda mais pensando no mata-mata, melhor que o Santos não tente essa saída por baixo, porque é um time, a gente precisa anotar, assumir aqui. Não tirei, anotar, não sei. Assumir aqui, é um time que tem dificuldade, senão não teria caído no Brasileiro. Assim, é um time fraco, não é um time bom. É que o Always Ready é muito ruim, o Colo-Colo tá no mesmo nível para baixo. Então, assim, ainda deu, mas lá pra frente não dá pra jogar assim, não dá pra jogar aberto. Espero que o grande Caio Couto, tenha uma alternativa de retranca mais contra-ataque, por exemplo. Acho que é uma maneira que o Santos pode jogar, que chegou a criar oportunidades no contra-ataque contra o Colo-Colo. Não foi exatamente um jogo difícil, mas o Santos mostrou mais os seus problemas, as suas dificuldades, do que contra o Always Ready. Bem, é isso. O que importa no fim das contas aqui, ganhou, está classificado e agora tenta garantir a liderança na quarta-feira, 9 da noite, se não estou enganado, contra o Olímpia. E claro, não só cobriremos o jogo de quarta aqui, mas o mata-mata, pelo menos nas quartas de final. As sereias estão, vai ser legal. Eu espero, tomara que seja. Se não for, quer dizer que perdeu e feio. Eu prefiro que não faça isso.